todos que estão ouvindo. É uma situação que nós estamos vivenciando após alguns dias, inclusive, de um suicídio de um outro policial, que também veio após meses de um suicídio de uma outra policial, ambos novos policiais. E o que nós estamos vivendo hoje, você falou uma coisa muito certa, Laudívio, o descaso do governo, o descaso de anos que nós estamos vivenciando, a polícia ser totalmente largada, totalmente desprestigiada. Nós temos, eu vou falar assim, mais ou menos a situação que a gente vive hoje. Nós temos hoje um contingente bem aquém do que a gente deveria ter. A gente vive hoje problemas estruturais gravíssimos, internos, além da pressão que nós vivenciamos externamente, uma vez que o nosso trabalho carrega a periculosidade. Porque um policial, quando ele sai, ele não sabe se ele volta. Então, aquilo que a gente vivencia, muitas vezes a sociedade, a população, ela não vivencia a mesma coisa que a gente. A gente vivencia as mazelas da sociedade. E aí, imagina um policial sofrendo toda essa pressão externa, e aí chega dentro de uma instituição que teve o sonho de entrar para uma instituição policial, e aí quando chega nessa instituição e verifica tudo que a gente passa de questão de precariedade, de falta de estrutura, de falta de incentivo, de valorização, a cultura arraigada dentro da nossa sociedade e que vem dentro da nossa instituição do machismo, com referência às mulheres, da prática de assédios moral e sexual. Além de toda a pressão, falta também de um trabalho voltado diretamente à saúde mental do policial. Porque imagina, eu acho que a população, se colocar no nosso lugar, ela vai entender o que o policial passa. E aí, diante de todo esse trabalho que a gente já faz, sem estrutura, sem pessoal, e ainda vem sofrer pressões dentro do trabalho, com assédios, um assédio institucionalizado, infelizmente, muitas vezes a pessoa, ela não aguenta se ela não tiver o psicológico muito forte. E é por isso que é preciso trabalhar a saúde mental. Então, Laudívio, sabe, às vezes eu ouço questões que me deixam muito triste. Ah, mas a pessoa entrou assim. Então o erro é da instituição. Se a pessoa entrou com algum problema anterior, o erro é da instituição de ter deixado isso acontecer. E mesmo assim, isso não justifica e não pode, a Polícia Civil, ela não pode se eximir da responsabilidade dela de acolher esse policial, esse servidor administrativo que trabalha na instituição, e entender que ele está passando por isso. E isso é que está acontecendo com a gente. Então, eu vou dar um exemplo que está acontecendo, Marcelo está até aqui do meu lado. Nós temos filiados lá, uma filiada específica lá no nosso sindicato, que ela sofreu tanto assédio moral quanto sexual. O sexual primeiro, e geralmente a mulher, ela sofre o assédio sexual, ela repele aquilo, e aí vem o moral, vem as perseguições. E aí, após denúncia, ela obteve mais ou menos umas 14 sindicâncias após. Que nós estamos trabalhando, o jurídico nosso, estamos acompanhando essa policial. Nós entendemos que a Polícia Civil tem que ter protocolos. E um dos protocolos que a gente gostaria que a Polícia Civil tivesse é de identificar esse policial que está doente e não dar andamento a esses procedimentos da corregedoria. Isso é um absurdo. Então, o que acontece, Laudívio? O que nós estamos vendo no caso dessa delegada é mais um fato de que a gente precisa construir na Polícia Civil protocolos efetivos para poder trabalhar esse tipo de situação e também para restabelecer a saúde mental dos policiais dentro de protocolos que todos terão conhecimento dentro da Polícia Civil.
Isso é uma opinião minha a respeito dessa questão que eles vão acabar ligando, né? Casos de autoextermínio. E, independente dos motivos externos que podem vir a ocasionar esses casos de autoextermínio, estando como policial civil, isso potencializa a possibilidade, né? Até mesmo a questão de ser policial, andar armado e etc., de a pessoa, sem ter o apoio da saúde, né? Na saúde mental, sem ter o apoio psicológico, cometer esse tipo de ato. Então, é mais que importante também a Polícia Civil, a chefia, adotar um protocolo de investigação a respeito desses casos de autoextermínio. Porque a gente precisa saber, a gente precisa entender o que está havendo. E, por exemplo, o caso da Rafaela. A Rafaela, ela deixou provas, inclusive ela deixou áudios, ela deixou vídeo de que ela estava sofrendo assédio.